Oi, bem-vindo de volta à semana 5. Eu sou o Daniel. Nós estamos falando sobre o verbo, não é isso? E eu prometi falar sobre a estrutura do verbo, a forma como esse verbo é composto. Em geral, todo verbo é composto. Eu vou pedir licença ao meu colega Pedro para falar aqui como se fosse uma equação. Uma forma verbal ela é composta de quê? Do seu tema mais as suas desinências. O tema, na verdade, ele é dividido também em duas partes. Ele tem o radical e ele tem a sua vogal temática, que sobre ela eu ainda vou falar mais nesse vídeo. Bom, isso é o tema. Então é a raiz do seu verbo, aquilo que o define, o que o distingue dos outros verbos, mais a vogal temática. É o tema. E as desinências são as manipulações que nós fazemos, as transformações que nós fazemos, para que ele tenha noção de um modo e um tempo. Então são desinências modo-temporais e noções de número e pessoa, desinências número pessoais. Juntando todos esses elementos eu tenho um nosso verbo. Então vamos falar a respeito de vogal temática, porque através dela nós definimos se um verbo pertence à primeira conjugação, à segunda ou à terceira. Eu separei 3 verbos de conjugações diferentes para poder falar sobre a diferença da vogal temática. Comer, rezar, amar. Não, sorrir. Bom, no caso de comer, eu separo aqui o meu radical. O E é a nossa vogal temática. E do R em diante são desinências. Então eu tenho comer, que está no infinitivo, que é uma forma nominal do verbo comer, mas eu poderia dizer comerei, comeram, comeremos. Rezar, eu tenho aqui o meu radical. Daqui em diante é que ele começa a sofrer alterações, tá? Inclusive a vogal temática, a gente pode abrir mão dela para fazer alguma conjugação. Minha vogal temática aqui é o A. E, novamente, após a vogal temática, o restante são desinências. Sorrir, eu divido aqui o meu radical. O sorrir ele fica imutável, independente da forma como nós conjuguemos o verbo sorrir. Minha vogal temática é o I e desinências em diante. Então, todos os verbos estão aqui na forma nominal do infinitivo, que é uma das formas como eles se apresentam quando a gente os pega para poder transformá-los e conjugá-los. Ok. Verbos que têm a vogal temática A são chamados verbos da primeira conjugação. Verbos que têm a vogal temática no E são da segunda conjugação. E verbos que têm como vogal temática o I são da terceira conjugação. Mas, Daniel, para que serve saber isso? Primeira, segunda e terceira conjugação. É porque esse é um critério que nos orienta a respeito de como conjugar aquele verbo. Por exemplo, eu não posso conjugar sorrir na primeira pessoa e dizer que eu sorro. Eu sorrio. Essa é uma determinação pela forma de se conjugar verbos da terceira conjugação. Então, essa regra serve para isso, para nos orientar sobre como melhor conjugar esses verbos. E as desinências? Bom, as desinências, elas, como nós dissemos anteriormente, determinam número, pessoa, tempo e modo. Juntas, elas fazem todo esse sentido para a gente. Se eu disser do verbo comer que eu comerei, se eu fizer essa desinência, então eu estou falando aqui de primeira pessoa, do futuro, do presente. Se eu disser que eles comeram, eu estou falando de terceira pessoa, do plural. Então veja como é que o número também muda de singular para plural conforme a desinência. E se eu disser comerão, é a mesma coisa que aqui? Não. Na internet muita gente erra isso aí na hora de escrever. Comeram terminado com AM e comerão terminado com tio, também está tratando aqui da terceira pessoa, do plural, os dois casos, porém aqui eu estou falando de pretérito e aqui eu estou falando de futuro. Não confunda, certo? E eu também, como disse antes, posso abrir mão da vogal temática para fazer uma outra conjugação, como por exemplo, em comia. O I quer dizer que ele é da terceira conjugação? Não, ele continua sendo um verbo da segunda conjugação, vogal temática E. Só que comia já é parte da minha desinência. Eu desapareci aqui com a vogal temática para fazer ele comia um futuro do pretérito na terceira pessoa do singular. Complicado?
Não. Verbo, como tudo na língua portuguesa, é prática, leitura e escrita. Não esmoreça, vamos juntos e a gente tem muito mais para ver. Como o verbo é um assunto extenso, na semana que vem vou falar mais sobre ele. A gente se vê lá. Tchau, tchau.